Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra? Hoje nós vamos refletir sobre fracassos que às vezes nos acometem. Fracassos que nos levam até a pensar que não vai ter jeito mais. Mas é importante nós refletirmos agora sobre a palavra de Deus, o que ela nos diz, para que nós possamos aprender e tirar proveito até desses momentos difíceis. Olha o que está escrito lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha só, até aqui nós vamos refletir um pouco mais nesse texto, mas até aqui mostrando o que aconteceu com Pedro. Ele teve uma noite inteira de trabalho e naquele momento ali ele estava lavando as redes. Nós vamos ver isso no versículo 5, quando Jesus Cristo dá 2 ordens para ele, orientando algo que ele deveria fazer. No versículo 5 ele responde assim, olha, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha a resposta, uma noite de trabalho mal sucedida. Uma noite de trabalho mal sucedida para Pedro significava muito, porque ali ele perderia o pão nosso de cada dia, porque ele não conseguiu pescar nada, então ele não teria o que comer durante aquele dia. Talvez ele tivesse que administrar o dia anterior, não sei, ou talvez até pedir ajuda para alguém. A coisa era complicada para eles, porque eles tiravam o pão nosso de cada dia, ou a cada dia ele tirava o seu alimento através do seu trabalho. E naquela noite nada ele conseguiu, então consequentemente ele iria para casa para dormir de barriga vazia. Quando nós refletimos aqui, o primeiro aspecto aqui que é importante é que Jesus Cristo vai até Pedro. Olha, Pedro estava pescando uma noite inteira e ele pescava sozinho. Ele com os amigos, claro, mas sem Cristo Jesus. Agora Jesus Cristo se aproxima dele. Alguns aspectos que nós precisamos refletir sobre a atitude de Pedro é que ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava com a autoestima dele baixa, mas quando Jesus Cristo vai até ele e pede para entrar no barco dele, ele permite. Aqui não tem nada que fala que ele fez alguma objeção. Simplesmente Jesus entrou no barco. E depois Jesus ainda faz um pedido para ele. Fala assim, olha, afasta o barco um pouco da margem. E aí Pedro obedece também. E aí depois ele se assenta no barco e começa a pregar. É claro que Pedro não estava parado simplesmente ali. Ele distanciou o barco. Com certeza ele ancorou o barco, porque senão o barco ficaria movimentando. Ainda teve que controlar o barco durante o período que Jesus ficou pregando a palavra de Deus ali. E as pessoas ouvindo, claro, que maravilha. Ali Pedro estava servindo Jesus. É importante estar com o coração receptivo e disposto a servir Jesus. E aqui, claro, Pedro, ele não refutou nada disso. Depois que Jesus Cristo acaba de falar, aí falando de Pedro servir Jesus, agora Jesus se prepara para abençoá-lo. Aquele tempo ali também, e o Pedro ouvindo Jesus falar, Pedro ouvindo a palavra de Deus, tudo aquilo trouxe o quê? Paz, calma ao coração de Pedro. E aí o versículo 4 está narrado assim, olha, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Nesse momento aqui, Jesus Cristo dá 2 ordens para Pedro. Ele já havia feito um pedido antes para afastar o barco e Pedro acatou-a, recebeu bem. Agora ele dá 2 ordens, ou seja, Jesus Cristo assume definitivamente o controle. E a ordem que ele dá é para pescar no mar alto, mas pescar durante o dia. Algumas coisas que nós temos que refletir é que, falando tecnicamente, pescar à noite é mais apropriado. Porque os peixes grandes, eles saem à noite para caçar. Os peixes pequenos ficam durante o dia para comer e quando chega a noite eles vão dormir, eles vão se esconder dos peixes grandes. E os peixes grandes dormem durante o dia. Para eles também, eles ficam mais expostos a predadores do alto, predadores homens também. Então eles dormem. Então os pescadores pescam mais à noite. E Jesus Cristo agora dá uma ordem para ele pescar durante o dia. Claro, depois de cansado e depois de um dia de fracasso, a resposta de Pedro não poderia ser outra. E aí ele fala, no versículo 5 aqui, ele fala, olha, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Apesar de ter fracassado pescando a noite inteira,
apesar de saber também que tecnicamente de manhã não é hora de pescar, sobre as tuas palavras lançarei as redes para pescar. Olha, essa submissão ela é muito importante. Eu queria falar para vocês também, olha, algumas coisas que nós temos que refletir, é que às vezes as pessoas podem dizer, ou as circunstâncias estão dizendo para nós, acabou, não tem mais jeito, já passou do tempo, você já perdeu a sua oportunidade. Se eu fosse você, eu desistiria. Vai embora para casa dormir de barriga vazia, desiste do seu casamento, desiste do seu trabalho, do seu emprego, desiste da vida. Mas eu queria dizer para você, olha, Jesus Cristo dá uma ordem hoje. Vá para as águas profundas, lance as suas redes. É claro que quando nós falamos de águas profundas aqui, o momento que eles estavam perto das margens. E olha, todas as vezes que nós estamos próximo das margens, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos colher nada. Todos que estão às margens, vivendo às margens, à margem da sociedade, são chamados de marginais. Sabiam disso? Quem vive também às margens do reino de Deus são chamados de marginais. Marginais no reino de Deus? Muitas vezes vivendo às margens do conhecimento, às margens da fé. Puxa vida, temos que nos aprofundar. E quando Deus nos orienta, olha, vá para o mar alto, busque mais conhecimento, aprofunde-se no conhecimento. Olha, quem fica às margens do conhecimento apenas consegue viver no natural. Mas quem vai para as águas profundas do conhecimento, aí começa a viver o sobrenatural, começa a viver realmente uma vida espiritual. Se o Senhor tem ordenado, se o Senhor tem dado ordem, se Ele já entrou no seu barco, querido, Jesus já está no seu barco? Você o convidou para entrar no seu barco? Deixa Ele assumir o controle, deixa Ele assumir o comando. Olha, observando aqui alguns aspectos dessas duas pescarias, porque aqui tem duas pescarias distintas, né? A primeira pescaria, a de Pedro, que durou uma noite inteira. A segunda pescaria, com a presença de Jesus, que durou apenas alguns minutos. A primeira pescaria da noite inteira, fracasso absoluto. A segunda pescaria, a pescaria com Jesus, sucesso total. Vamos ver aqui, analisar algumas coisas. Olha, o lago era o mesmo? Era. O barco também? O mesmo barco. As redes, as mesmas. E as experiências e os pescadores também os mesmos. E o que é que fez a diferença aqui? Jesus. A presença de Jesus fez toda a diferença, porque quando eles estavam pescando, era Pedro que estava no comando. Quando eles estavam pescando, era Pedro vivendo o natural de um pescador. Mas quando Jesus Cristo entra na pesca, quando Jesus Cristo entra no barco, aí agora já não é mais o colher no natural, agora já é para um nível espiritual e agora vivendo o sobrenatural. Esses aspectos também são muito importantes para que nós possamos refletir. Então se prepare. Se Jesus Cristo te chama para águas profundas, vá. Vá sem medo, vá sem receio. Deixa Ele assumir o controle. Obedeça. O que Pedro fez foi apenas obedecer. E o milagre aconteceu na vida dele. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E se você já for inscrito, acione o sininho. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. É sempre bom para nós, motiva a gente a fazer mais vídeos. E se você puder também, compartilhe com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra e ela possa ser tocada. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.